Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre ortotanásia, uma prática conhecida de nome desconhecido e que vem sendo alargada, crescida, em vários países do mundo. E uma prática que você precisa entender um pouco mais para podermos discutir o tema da morte e dos processos de morrer. Bem, a primeira coisa importante de entendermos então é sobre o próprio termo tão desconhecido. Ortotanásia designa morte correta. Orto de correto, o termo que você conhece, por exemplo, para falar de ortopédico, ortopedista, Esse orto aí significa correto, e tanásia que vem de thanatos, morte no grego, Então, a ortotanásia seria morte correta. Como assim uma morte correta? É uma morte que não é abreviada, como se faz na eutanásia, e nem prolongada mais do que o tempo teoricamente natural, o que seria uma prática distanásica. Então, a prática da ortotanásia, tudo tem de ver com os cuidados paliativos. Diante de um paciente terminal, a prática da ortotanásia propõe que a vida dele não seja abreviada, ou seja, que não antecipem a morte, E que também não se faça ali nenhum tipo de procedimento artificial para prolongar a quantidade de tempo e não a qualidade de vida. A prática da ortotanásia, então, vem sendo reconhecida como uma prática de proporcionar a morte digna. A morte digna porque esse sujeito que já tem os seus dias de vida ali determinados, continuará vivendo com dignidade no tempo que lhe resta. A sua vida não será abreviada, não será também prolongada desnecessariamente, ele poderá se manter vivo recebendo cuidados até que morra, Então, a gente não antecipa para que ele morra, a gente cuida até que ele morra. Essa é a prática da ortotanásia, onde se identificam os cuidados paliativos, que não propõem-se terapêuticos, não se propõe a curar, mas se propõe a cuidar desse sujeito que está para morrer enquanto ele ainda estiver vivo. Paliativo, desse pallium, desse dar uma cobertura, dar um zelo, um cuidado para esse sujeito que está em sofrimento. Então, a prática da ortotanásia, a prática dos cuidados paliativos, propõe que esse sujeito seja cuidado nos seus aspectos físico, psicológico, social, espiritual, que ele receba um cuidado integral. Então, os cuidados paliativos e a ortotanásia vêm sendo associados também a uma prática de cuidado integral diante da morte, Então, o profissional que realiza a ortotanásia, cuida desse sujeito que está ali para morrer em todos os aspectos. E ao fazer isso, dá a ele voz para falar sobre os seus desejos, sobre as suas demandas. Então, nesse processo também, o sujeito que está para morrer tem uma certa autonomia, do que fazer. A família também pode participar desse processo, de como conduzir, A ortotanásia tem de ver com parar as terapias insistentes de ligar em aparelhos ou coisa do tipo e deixar a morte chegar naturalmente. Então, a ortotanásia tem de ver também com uma aceitação da terminalidade, com o entendimento de que a morte faz parte da vida e, para tanto, precisa ser cuidada com naturalidade, Então, esse sujeito vai receber ali todos os cuidados necessários para que ele viva com dignidade, sem dor, sem sofrimento, até então que a hora da morte chegue naturalmente para ele. A ortotanásia, então, tem de ver exatamente com esse cuidado integral, com essa manutenção da dignidade humana enquanto houver vida, Esse é um princípio, da ortotanásia, de manter o bem mais precioso, que é a dignidade da vida humana. Então, é o sujeito que vai receber medicação, vai receber uma escuta psicológica, uma escuta qualificada, vai receber visitas,
vai poder de repente ter alta hospitalar, por que não para morrer em casa entre os seus, fora desse ambiente ali tão fluorescente, de barulhinhos ali de aparelhos, de repente não há mais o que fazer por ele, né, no que diz respeito a procedimentos e tecnologias, então por que não ir para casa, né, ficar entre os seus, aproveitar os últimos instantes da vida fazendo o que se gosta de fazer, né? Então a ortotanásia traz aí essa discussão diferente sobre a morte. Ela não está explicitamente legalizada no Brasil, né? Mas existem aí algumas permissões éticas, né, que ficam aí implícitas na lei. Ao contrário da eutanásia, que é explicitamente proibida, a ortotanásia vai encontrando espaço na legislação, né, vai encontrando legalidade para se dar, para acontecer. E são muitas as instituições de saúde que trabalham com práticas de cuidados paliativos, né? Uma prática que é inclusive recomendada pela Organização Mundial de Saúde, né? Como ortotanásia, como morte correta. Então, a forma correta de tratar um paciente terminal, também chamado na literatura de moribundo, é oferecendo a ele uma morte digna, sem antecipar, como faria a eutanásia, sem prorrogar, como faria a distanásia, né, com uma certa obstinação terapêutica, mas então cuidando desse sujeito até que a morte natural chegue para ele. Bem, no Brasil nós temos uma resolução muito importante que vale ser estudada para essa discussão da ortotanásia. Essa discussão é do Conselho Federal de Medicina, essa resolução. Eu estou com ela aqui para a gente poder discutir um pouco, é a resolução CFM número 1805, que consta do ano de 2006. Então, desde 2006, existe uma resolução no Conselho Federal de Medicina que autoriza, né, o profissional médico a operar a ortotanásia. E o artigo 1º dessa resolução diz que é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, é uma observação importante, respeitada a vontade da pessoa ou do seu representante legal. Isso tudo tem de ver com a autonomia que é própria da ortotanásia. Então, entendendo isso, o Conselho Federal de Medicina dá ao médico a liberdade de suspender esses tratamentos que só prolongariam a quantidade, não a qualidade de vida, né? Então não se limita, se suspende procedimentos e tratamentos e então se escolhe cuidar desse sujeito. Não é simplesmente desistir dele, pelo contrário, é cuidar, acolher, dar autonomia, poder de decisão e de escolha. Bem, o inciso 1º desse artigo vai dizer que o médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou ao seu representante legal as modalidades terapêuticas adequadas para cada situação. Então, o médico precisa dizer sobre a ortotanásia, explicar sobre os cuidados paliativos e trabalhar a aceitação da terminalidade. E em vídeo anterior eu disse de certa dificuldade dos profissionais médicos de fazerem isso, porque eles mesmos não aceitam, né, a terminalidade da vida, porque entendem que estão ali para salvar vidas, né? E esse é um discurso que vem sendo quebrado. A psicologia nas instituições hospitalares ajuda e serve para quebrar esse tipo de pensamento e de discurso, mas está aí o próprio Conselho Federal de Medicina nos mostrando que já existe um pensamento diferente sobre isso, né? O médico está ali também para cuidar. Essa também é uma modalidade de cuidado, né, adequada para a situação terminal. O inciso 2º vai dizer que a decisão referida no caput, ou seja, no corpo desse, deve ser fundamentada e registrada no prontuário. Então, é uma ação que encontra esse aspecto legal e por isso precisa estar respaldada, né? Então, o médico precisa colocar no prontuário lá sobre a instituição dos cuidados paliativos, né? Por que que ele está suspendendo, né, de repente, uma terapêutica lá, de manter com um determinado aparelho, né? Ele está suspendendo, mas suspendendo por quê? Ele não está praticando eutanásia, ele deve registrar ali no prontuário que ele está passando a uma modalidade de cuidados paliativos por entender que se trata de um paciente terminal. Ele então vai aliviar a dor
e não mais ficar tentando prolongar a vida, já que isso, né, se faz desnecessário no momento diante da fatalidade da morte, né? Bem, o inciso terceiro dessa mesma resolução diz que é assegurado ao doente ou ao seu representante legal, novamente, né, tendo em vista que muitas vezes o doente, né, terminal não está consciente, né, então é assegurado a ele o direito de solicitar uma segunda opinião médica. Se então o médico vem para dizer a esse paciente ou ao seu familiar, representante legal, que vai instituir os cuidados paliativos, que vai tentar a ortotanásia, porque a finitude está aí às portas e não tem mais o que fazer, esse paciente ou representante legal podem, né, pedir uma segunda opinião médica, né? A resolução do CFM garante esse direito, né? Porque um médico poderia muito bem vir e dizer, olha, nós vamos fazer a ortotanásia porque não tem jeito, ele vai morrer, então vamos cuidar dele, né, para que ele morra bem. E aí alguém pode dizer, mas será que vai morrer mesmo? E se não morresse? E se tivesse jeito para ele, né? Então, para que não haja aí uma discussão problemática em torno da ortotanásia e dos cuidados paliativos, se dá esse direito de consultar aí uma segunda opinião médica, né? O artigo 2º, para a gente fechar essa resolução, diz que o doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas, veja, que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito da alta hospitalar. Então veja, tem de ver com receber cuidados para aliviar os sintomas e não para tratar a doença que já se manifestou incurável, né, crônica, e aí ele tem o direito de continuar sendo cuidado em todas as esferas, inclusive tem, a partir disso, o direito à alta hospitalar. Então o médico pode sim dar alta, mesmo o paciente não estando bem. Porque a gente pode pensar, né, pela cultura popular, assim, mas como assim o médico liberou o paciente do hospital, deu alta para ele, se ele ainda estava doente? Liberou e chegou em casa ele morreu. Bem, se isso for devidamente registrado no prontuário, e aí não estamos falando de uma fatalidade, de alguém que sentiu mal, foi ao hospital e disseram que estava tudo bem, ele voltou, infartou e morreu. Não estamos falando disso. Estamos dizendo de alguém que tem uma condição terminal ali já decretada, né, e todos já entenderam e aceitaram a terminalidade. O médico então pode liberá-lo, né, e dizer no prontuário que está fazendo isso, né, diante da impossibilidade de cura e que entende que a alta hospitalar é um direito garantido a esse paciente para que ele possa morrer, né, da forma mais confortável possível, que tem de ver com a sua cama, com o seu quarto, com a sua casa, com o seu ambiente familiar e social e não com uma maca de um hospital, com aparelhos ligados, enfim. Então, assim, a ortotanásia é uma discussão muito rica, muito interessante, que vem para confrontar as outras práticas, né, que eu já disse em vídeos anteriores aí, da eutanásia e da distanásia. Recomendo que você volte aos vídeos anteriores, veja o que já foi dito e discutido sobre eutanásia, sobre distanásia. Tome agora aí essa nova discussão, essa nova argumentação da ortotanásia, faça as suas análises, né, e diga aí o que você entende ser melhor, o que você desejaria para você, né, e para os seus diante da realidade da morte, né? Então, fiquem aí com essas reflexões, né, e deem continuidade às pesquisas e pensamentos sobre isso.